Eu espero que esse puro suco rubro-negro pelo menos tenha, sabe, tocado no ego, na ferida ali da presidente que está no Palmeiras. Então é meio que um chacoalhão, acorda pra vida, irmão. E aí a gente ainda teve que lidar novamente com mais um puro suco de Flamengo. No último dia do ano, a FIFA fazendo postagens, né, das equipes campeões do continente. E aí o Flamengo lá em 2 publicações, dividindo a página ali com o Chelsea, com o PSG. Arrascaeta superando o Messi, e merecidamente, tá? O Gerson pode pintar no Cruzeiro de fato. E o Cruzeiro vai ter que pagar 25 milhões de euros pro Zenit. Além de talvez envolver um outro jogador. O Cruzeiro vai ter que reforçar o seu caixa. Então o Flamengo não desistiu de contratar o Caio Jorge, que é um jogador com menos de 26 anos. Temos uma bomba aí para começar o ano bem. E aí, nação, vai um suco de Flamengo aí? É, rapaziada, palmeirenses aí exaltando o Flamengo, né, pelo grande ano que fez e com muito medo do Flamengo que está por vir em 2026, né, exaltando aí o Arrascaeta, que foi o rei da América em cima de Messi, apenas em cima de Messi. E o suco do Flamengo está solta no Brasil, né, e o Flamengo não desistiu de Caio Jorge. Se você pensa que desistiu, ó, não desistiu e vai fazer outra proposta aí, Mbappé no tete-a-tete com o Pedrinho, frente a frente, e eles dois conversando, e vai fazer uma proposta aí bombástica, porque a possível vinda de Gerson para o Cruzeiro é entre 25 milhões de euros, e está bem perto, bem encaminhado, e o Cruzeiro, que está devendo muito aí, quase 2 bi já, né, e vai fazer essa grande contratação aí, com muito dinheiro, vai ter que ceder para o Flamengo, e Mbappé vai fazer um tete-a-tete aí com Pedrinho e vai lançar uma proposta aí quase que irrecusável. E também Lucas Paquetá no Flamengo, hein, rapaziada? Tem essa proposta aí, tem essa especulação aí, e também pode vir essa bombinha aí pro Flamengo. O Flamengo aí, Master League, e os palmeirenses aí elogiando e exaltando o Flamengo, porque tá com medo do Flamengo de 2026 ser ainda mais destrutivo para os rivais. Deixa o like, se inscreve com força no canal e hypa esse vídeo, porque vai ajudar eu e o canal Fla on Fire crescer cada vez mais. Falando que, mas o Palmeiras disputou tudo. Chegou na vice-liderança. Ficou no vice da Libertadores. A gente não pode reclamar se for parar para pensar. O vice é o primeiro perdedor. Ele é o primeiro perdedor. E da forma que foi, ainda quando a equipe perde competindo, por exemplo, o Flamengo não foi campeão intercontinental. Caiu por PSG. Só que os caras levaram o jogo até aonde não dava mais. Né? Os caras levaram até pro pênalti, mano. Os caras arrastaram o PSG até lá. Então aí, mano, tô até dando um desconto. Agora, o Palmeiras não levou os caras nem pra prorrogação. O Campeonato Brasileiro se encerrou. Sei lá não, o quê? Faltando 3 rodadas ainda. A gente já sabia já, com esse discurso barato do Abel. Então eu espero que isso tenha sido um recado pra dona Leila, que no documentário se colocou como uma presidente que cobra, como uma presidente firme, mas todas as vezes que o torcedor cobrou, todas as vezes que o torcedor foi rigoroso nas redes sociais, o torcedor levou uma pancada. O torcedor levou uma pancada. Então, aquele personagem construído pro documentário, em uma entrevista que foi concedida depois da temporada terminar, o engenheiro de obra pronta que ali estava, aquilo não me convence. No Flamengo, segundo o jornal O Dia. Bom, é uma especulação, né? Vamos falar a verdade. Segundo a notícia, que o jogador Lucas Paquetá, 28 anos, vem sofrendo com fortes críticas por sua queda de desempenho na atual temporada lá no time dele na Inglaterra, no West Ham. O treinador deles, que é o português, o Nuno Espírito Santos, chegou a comentar que a partir da absolvição do processo que a Federação Inglesa moveu contra ele, o Paquetá ainda parece não ter esquecido totalmente o problema que o acompanhou nos últimos 3 anos. E por isso, talvez a saída da Premier League fosse o melhor caminho. Pô, é uma sacanagem, né? O cara tava voando, foi acusado de manipulação de resultado, fortemente acusado, né? Com fortes indícios. Aí, de repente, não tinha mais nada, absolveram o cara, só que o cara perdeu o contrato com o Manchester City, perdeu 3 anos se ferrando, né? Sendo todo o tempo assediado contra esse assunto, e aí o cara foi inocentado.
Que eu falei, né? Merece um processo forte contra a Federação Inglesa, porque atrapalhou a vida dele, fez ele perder muito dinheiro, não só ele, como também o clube dele. Só que o cara parece que psicologicamente ficou afetado. Pelo menos é o que dá a entender aqui o técnico lá do time dele, o Nuno Espírito Santo. Que nome louco, né? Coisa de português mesmo, né? Mas é isso aí. Então o Paquetá pode estar aí de repente... Pode aparecer no Flamengo, já que o Flamengo tem uma proposta do Carrascal por 30 milhões de euros vindo lá do time, se eu não me engano, da França, né? Não, do Napoli da Itália. Só que aí, cara, faz aquela especulação, né? O West Ham diz que pode pedir 30 milhões de euros pelo Paquetá. Então o Flamengo vende o Carrascal e pega o Paquetá. Mas na minha opinião isso seria uma tremenda burrice, porque não se vende jogador como Carrascal. Você quer ter um time vencedor, um time ganhador, um time que vai ser campeão sempre, você tem que manter os seus melhores jogadores. Ou é banco agora? Virou banco agora. Então, o futebol não é mais futebol, é banco. Não, vale a pena porque eu paguei 12, eu vou vender por 30. Pô, mas você pagou 12 para ter um grande jogador, agora se ele vale 30, mérito deles e do time, né? Mérito, agora você vai sair vendendo porque ficou... porque vale a pena? Troca agora? Rolo de carro agora? Comprei o carro por 10, vou vender por 15. Não é por aí, né? O jogador ele traz ganho financeiro pro clube em títulos, como aconteceu com o Flamengo esse ano. Ganhou mais de 500 milhões só em títulos. E aí vai vender o jogador. Eu acho uma tremenda burrice esse tipo de raciocínio que os caras fazem, cara. Então se tem dinheiro, como o Flamengo tem, já divulgou que faturou 2 bilhões de reais aí, pra que vai querer vender o Carrascal? Vai lá e compra o porra do Paquetá e acabou. Comprou, beleza. Sorte. Tá aí, não precisa vender, cara. Sei lá, mas a imprensa ela gosta de fazer essas coisas pra dar caraminhola na cabeça do torcedor. Tá louco. Então é meio que um chacoalhão, acorda pra vida, irmão. E aí a gente ainda teve que lidar novamente com mais um puro suco de Flamengo. No último dia do ano, a FIFA fazendo postagens, né, das equipes campeões do continente. E aí o Flamengo lá em 2 publicações, dividindo a página ali com o Chelsea, com o PSG... Arrascaeta superando o Messi e merecidamente, tá? Sereto, a dívida do Cruzeiro aumentou. O Pedrinho, inclusive, deu uma declaração que ele jamais usou o termo que compraria o Flamengo, né? Sobe esse aerolike aí. Jamais compraria o Flamengo com as cabeças de gado que ele tem, que foi uma fake news que inventaram dele. E o Cruzeiro está negociando com o Gerson. Vai ter que pagar em torno de 25 milhões de euros ao Zenit, né? Lembrando que quem comanda essas negociações e intermediações no futebol brasileiro é o Juninho Veloso e o Neto, que são intermediários que representam o Zenit no Brasil. O Zenit, quem capitaneia o Zenit é o Alexander Medvedev e o Maxim, são os homens fortes da equipe russa. Só que, pelo que eu fiquei sabendo ontem, e a gente apurou, esse negócio que o Cruzeiro não vai vender e tal, que não tá precisando de dinheiro, é meio que balela, tá? O Cruzeiro aumentou a sua dívida, o Pedrinho ele é empresário, ele não rasga dinheiro, de fato quer a contratação do Gerson, e alguns ex-rubro-negros estão nos planos do Tite, né? O próprio Cebolinha, o Matias Vinha era uma possibilidade, o Flamengo deve estar emprestando ele pro River, e ele quer contar muito com o Gerson, que é um homem de confiança do Tite. Aliás, nunca foi quando era da seleção, quando foi pro Flamengo virou, né? E são 25 milhões de euros, Serito. Esse dinheiro, caso o Flamengo contratasse o Caio Jorge, poderia amenizar um desfalque nos cofres da equipe cruzeirense. Que se quiser, por exemplo, contratar só o Cebolinha e não envolver o Caio Jorge, vai ter que gastar mais 8 milhões de euros. O Flamengo não libera o Cebolinha por empréstimo para clube nenhum do futebol brasileiro. Então, o Cebolinha até topa o Flamengo negociar o atleta, mas só no envolvimento de um outro jogador. Então, o Cruzeiro pode ter dinheiro, mas o Cruzeiro não rasga dinheiro. A informação que eu tenho é, se o Flamengo sim, se o Cruzeiro sim, avançar na negociação com o Gerson, e a gente conversou com pessoas ligadas ao staff do jogador, que a resposta foi, os negócios estão caminhando bem. O Gerson pode pintar no Cruzeiro de fato. E o Cruzeiro vai ter que pagar 25 milhões de euros para o Zenit. Além de talvez envolver um outro jogador. O Cruzeiro vai ter que reforçar o seu caixa. Então o Flamengo não desistiu de contratar o Caio Jorge, que é um jogador com menos de 26 anos. Queria que você falasse sobre isso nesse próximo tempo. Temos uma bomba aí para começar o ano bem. Opa, eu pensei comigo. Deve ser uma bombinha, que nada. A nova proposta que o Flamengo fez pelo atacante Caio Jorge. E essa proposta, pelo que me relataram no Flamengo, foi de presidente para presidente. De BAP para Pedro Lourenço. O BAP entrou em contato com Pedro Lourenço e apresentou exatamente os seguintes valores para contratar Caio Jorge. Em dinheiro, 24 milhões de euros em dinheiro, tá? Que obviamente o Flamengo iria oferecer de maneira parcelada, porque é muito difícil alguém tirar 24 milhões de euros do bolso e pagar assim à vista, mais o Everton Cebolinha, jogador que o Tite tanto quer no Cruzeiro em 2026.
E na visão do Flamengo, o Everton Cebolinha está avaliado em 8 milhões de euros. Então, na concepção da diretoria do Flamengo, a proposta é de 32 milhões de euros. 24 em dinheiro, mais os 8 milhões de euros do Everton Cebolinha. Além disso, o Flamengo se compromete com o Cruzeiro de 10% de mais-valia em uma futura venda. O que é 10% de mais-valia? Vou explicar para vocês. Se o Cruzeiro vender o Caio Jorge ao Flamengo por esses 24 milhões de euros em dinheiro, se futuramente o Flamengo vender o Caio Jorge por 30, o Cruzeiro vai ter direito a 10% da diferença, ou seja, dos 6 milhões de euros. Porque o Flamengo comprou por 24 e vendeu por 30. Ah, se o Flamengo comprou por 24 e vende por 50, 10% da diferença de 50 para 24. É assim que funciona o termo mais-valia. Então, resumo, a proposta do Flamengo é de 24 milhões de euros em dinheiro, mais o Everton Cebolinha na negociação, que é avaliado por 8 milhões de euros. Então, na concepção da diretoria do Flamengo, o Flamengo entende que é uma proposta de 32 milhões de euros, além, repito, dos 10% de mais-valia. Merecidamente. Tô falando agora sendo um cara que é amante do futebol. Eu não estou falando ali numa visão clubista de um torcedor do Palmeiras. Eu estou falando como um amante do futebol agora. Merecidamente superou o Messi e foi considerado o rei da América. E além disso, o Felipe Luiz ficou entre 3 finalistas, que não incluiu o Abel Ferreira. Não incluiu o Abel Ferreira, merecidamente não incluiu, tá? Merecidamente não incluiu, mas ele chegou na final. Mas depois de um discurso daquele num documentário, você acha mesmo que ele merecia ser indicado? Ah, Neto, mas os caras não assistiram aquele discurso para indicar ou não ele, isso aconteceu muito antes, pode até ser. Só que o universo do futebol, às vezes ele fala com a gente, às vezes ele conversa com a gente. Tem coisas no futebol que é inexplicável, né? A gente já conversou sobre situações dessas no futebol que são inexplicáveis, a lei do ex, o jogador frio em jogo quente erra pênalti, não decide, etc, etc. Tem várias leis que são aplicadas dentro do futebol, como se fosse ali leis de Newton, né, para física. E aí o Felipe Luiz ele foi considerado também o melhor técnico da América, na clássica premiação que a gente tem ali do jornal uruguaio. E vai ter muita gente que vai forçar a barra, esquecer os números, esquecer a boa atuação, esquecer o poder de decisão do Arrascaeta e vai dizer que ele só foi eleito porque ele é uruguaio. Não, não tem nada a ver. Ele foi eleito porque ele jogou muita bola mesmo. Muita bola mesmo. E infelizmente, nós torcedores do Palmeiras temos que engolir essas verdades. Até porque ele jogou muita bola contra a gente. Isso é inegável. Rapaziada, palmeirenses aí se rendendo ao Flamengo, né? O mercado da bola do Flamengo aí tá muito agitado, rapaziada. Eu que tava meio apreensivo, assim, sobre o mercado da bola do Flamengo, agora eu tô muito feliz porque o Flamengo agora tá se posicionando, tá se movimentando. Realmente era só a questão ali do entre linhas, entre Flamengo e Felipe Luiz, para que realmente o Flamengo desse de cara com o mercado da bola e começasse a se movimentar aí para 2026, né? E tá se movimentando, aí tem Brazão, tem Marcos Antônio, tem Caio Jorge, agora tem Marcos Leonardo do Al Hilal também, agora também tem o David Neres também que tá no Napoli e também tem agora o Lucas Paquetá que está aí numa má fase no West Ham, que é um time pequenino da Premier League, né? E que se vir pro Flamengo, meu Deus do céu, é uma peça-chave. Se o Flamengo conseguir contratar pelo menos metade do que ele tá especulando, rapaziada, vai ser um mercado da bola histórico pro Flamengo, tá ligado? Mas queremos aí mais, queremos mais. Se vier tudo, seria melhor ainda, mas sabemos que é muito difícil o mercado da bola, principalmente agora no estágio que o Flamengo tá, com muito dinheiro, e os rivais e outros times internacionais vão fazer jogo duro para pegar o máximo de dinheiro que o Flamengo tiver, né? Então sabemos que toda especulação, toda contratação será aí muito apreensiva, porque vai ser mais difícil o Flamengo contratar, porque tem muito dinheiro. E para o Flamengo ceder muito dinheiro aí, você sabe que não cede, porque o Flamengo é um time profissional, que tem Mbappé, que tem Boto, que são aí caras que são extremamente rigorosos com o financiamento dos seus clubes, né? Então é isso, rapaziada. Se inscreva no canal, deixem o like e ativa o sino das notificações, porque ajuda muito. Quando vir novos vídeos, vocês estarão em primeira mão aqui no canal Fla On Fire. Valeu, falou, é nóis.